vocês. Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ver nessa aula o exemplo 5 da página 12 do livro de vocês, especialmente para os alunos do grupo 2 do terceiro A e não tiveram a oportunidade de ver esse exemplo nas aulas presenciais, certo? Pessoal, no exemplo 5 da página 12, nós temos aí dois pontos, os pontos C e D. O ponto C tem ordenadas 3 de x e menos 2 de y, e o ponto D tem ordenadas menos 1 de x, 4 de y. Pessoal, nós vamos agora calcular a distância entre os pontos C e D no plano cartesiano, certo? Pessoal, durante as aulas, nós vimos calcular a distância entre dois pontos do plano através de uma fórmula que é proveniente do Teorema de Pitágoras. A fórmula, pessoal, que nós vimos era a seguinte: a distância D elevada ao quadrado de um ponto A até um ponto B é igual à variação das coordenadas x dos pontos A e B elevado ao quadrado mais a variação das coordenadas y de A e B elevado ao quadrado. Ou seja, a distância elevada ao quadrado é igual a subtração das coordenadas x dos pontos A e B elevado ao quadrado mais a subtração das coordenadas y dos pontos A e B elevado ao quadrado, certo? Então, pessoal, nesse caso, nós temos aí os pontos C e D. Então, aí ficaria a distância D ao quadrado do ponto C ao ponto D é igual. Pessoal, subtração das coordenadas x dos pontos C e D. Eu vou fazer x de C menos x de D, certo? X do ponto C, pessoal, é 3, entre parênteses, menos da fórmula ordenada x do ponto D. Em ordenada x do ponto D, pessoal, é menos 1. Aí, pessoal, como nós temos o menos da fórmula, eu já posso logo fazer o jogo de sinais para não ficar os sinais juntos. Aí, menos da fórmula, ou menos do 1, vai ficar mais. Aí eu já coloco 3 mais 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Mais, pessoal, abre parênteses, subtração das coordenadas y, nesse caso de C e D. Eu vou fazer y de C menos y do ponto D. Então, nós vamos ter menos 2, menos da fórmula, né? Eu tenho que subtrair, ordenada y no ponto D é 4. Fecha parênteses, elevado ao quadrado. Na próxima linha, eu vou colocar apenas, pessoal, a distância D ao quadrado, certo? Eu já sei que é entre os pontos C e D, é igual. Pessoal, primeiro nós resolvemos dentro do parênteses, depois nós resolvemos as potências. Aqui eu tenho 3 mais 1, 4. 4 elevado ao quadrado. Pessoal, como o resultado de dentro do parênteses deu positivo, eu não preciso colocar mais o parênteses, certo? Eu coloco mais, menos 2, o menos 4, isso vai nos dar menos 6. Aí, pessoal, como o resultado de dentro do parênteses deu negativo, eu preciso continuar com ele, certo? Continuar com um parênteses. Então, eu vou ter dentro de parênteses, menos 6 ao quadrado. A distância D ao quadrado é igual. Vamos resolver as potências, pessoal. Ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, mais menos 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, nós sabemos que é 6 vezes 6, 36. Aí vejam, a base da potência é negativa, o expoente é um número par e é 2, o resultado vai dar positivo, certo? Lembrando que
o resultado das potências, nesse caso, pessoal, do cálculo da distância, sempre dá positivo, porque os expoentes sempre são 2, certo? Então, vamos ter a distância d ao quadrado é igual a 16 mais 36, 52. Pessoal, eu tenho que a distância elevada ao quadrado é igual a 52. Pessoal, para sabermos o valor de d, eu vou agora extrair na próxima linha a raiz quadrada de 52. Ou seja, como d está ao quadrado, para saber o valor dele, eu vou extrair a raiz quadrada no outro lado da equação. Então, na próxima linha, eu coloco apenas id é igual a raiz quadrada de 52, certo? Minha gente, raiz quadrada de 52 não tem um valor inteiro, mas nós temos como simplificar essa raiz. Então, vamos agora relembrar como fazer a simplificação de radicais, ou seja, vamos simplificar a raiz quadrada de 52. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou pegar o número que está dentro da raiz e vou fatorá-lo. Ou seja, eu vou decompor ele em fatores primos. Vamos relembrar. Aí eu tenho aqui, pessoal, 52. Qual é o menor número e divido 52? Aí a gente lembra, é 2. 52 dividido por 2, 26. Pessoal, qual é o menor número e divide o 26? Dá por 2. Aí 26 dividido por 2, 13. Minha gente, qual é o menor número e divide o 13? É ele mesmo, é ele próprio, 13. 13 dividido por 13, 1. Aí, pessoal, vejam, 52 é a mesma coisa que eu fazer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 13, 52. Volta para A, certo? Mas como é que nós vamos representar 52 em fatores primos? É bem simples, ó. Aí eu tenho 2 vezes 2 vezes 13. Então, aí, em vez de eu colocar 2 vezes 2, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. Ou seja, 2 elevado à quantidade de vezes e ele se repete na multiplicação. 2 ao quadrado vezes 13. Pronto. Então, pessoal, 52 fatorado é 2 ao quadrado vezes 13. Eu vou pegar esse resultado e agora eu vou substituir por 52 lá dentro da raiz, certo? Então, eu vou ter ED é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13, certo? Muito bem. Minha gente, agora nós vamos lembrar uma propriedade da radiciação. Qual é a propriedade? Vejam. Aqui eu tenho a multiplicação de dois valores, ó, 2 ao quadrado vezes 13. Eu tenho aí raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13. Minha gente, se eu quiser colocar uma raiz para cada um desses fatores na multiplicação, eu posso. Então, aí eu posso escrever o seguinte. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 13. Minha gente, vejam, eu tinha uma única raiz para os dois valores e aqui eu posso separar, colocar uma raiz para cada valor, certo? Isso é uma propriedade da radiciação. Então, minha gente, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 13. Aí, minha gente, vamos relembrar uma outra propriedade da radiciação e diz o seguinte. Quando o expoente da potência é 2, eu posso simplificar o expoente da potência pelo índice da raiz. Então, o índice da raiz quadrada, se vocês lembrarem, também é 2. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, vamos relembrar, eu posso hortar o expoente pelo índice da raiz. A base da potência é 2, sai para fora do radical. Então, ficamos assim, a distância D é igual, ó, o 2 sai para fora da raiz, dentro dela não ficou mais nada, ficou só 2, né? Vezes, e repito, raiz quadrada de 13. Então, minha gente, raiz de 52 é a mesma coisa, e 2 ao quadrado vezes 13, eu corto o expoente, um índice,
a base da potência 2 sai para fora do radical e eu vou ter e raiz de 52 é a mesma coisa e 2 vezes a raiz de 13, certo? Esse, pessoal, é o exemplo 5 da página 12, certo?